Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a esse Evangelho no Lar especial da noite de Ano Novo da Casa Espírita da Associação Fé e Caridade. E eu estou aqui com uma amiga da Casa Espírita, Joana de Ângeles, né? Os vizinhos se encontrando na noite de Ano Novo. Muito bom. Débora, bem-vinda. Boa noite a todos, muito obrigada, é uma alegria muito grande estar nessa noite tão especial para todos nós, né? Aqui junto com vocês, fazendo essa participação no nosso Evangelho no Lar. Que bom. Gente, eu já vou dando as boas-vindas e boa noite para quem está entrando. Nós fizemos uma pergunta no nosso Instagram: o que você espera para 2024? Vamos comentar aqui as respostas, mas podem ir colocando também nos comentários o que você espera para 2024. Nessa noite, a gente vai fazer a leitura de um texto muito especial que foi selecionado por Kardec para ser o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos tecer comentários a respeito da visão da doutrina espírita sobre o Ano Novo, sobre a noite de Ano Novo. Então, Débora, eu te convido, né? A gente segue o roteiro que nos foi ensinado pela espiritualidade, né, o roteiro que todos nós conhecemos do Evangelho no Lar. Muitos evangelhos vêm com esse roteiro também, né? Prece de abertura, leitura, comentários, uma irradiação final, sabendo que é uma reunião para ser feita uma vez por semana, num dia, em um horário determinados. Olha, tá aí um ano novo chegando, quem sabe a gente estabelece essa rotina nas nossas casas. Quem já estabeleceu pode, né, manter essa rotina também ao longo aí do ano. Deixar uma aguinha ao lado, quem quiser também, muito bem-vindo, uma aguinha para ser fluidificada, e saber que é o momento da gente estar junto da espiritualidade amiga, estar junto da nossa família, conversando sobre temas elevados, né? Conversando a respeito de nós mesmos, do nosso dia a dia, trazendo o evangelho para a nossa realidade. Então, para iniciar, eu convido a Débora para a gente fazer a prece de abertura. Tá certo. Então, que nesse momento, né, nós possamos, aqueles que assim o desejarem, fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, através das orientações de Cristo, à luz da doutrina espírita, para, nesse último dia do ano, refletirmos juntos sobre as questões que permeiam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, na iminência de um novo ano. Refletirmos sobre este ano que está finalizando hoje e sobre o futuro que se abre para todos nós. Pedimos a Deus, nosso Pai, que nos envolva com as suas energias divinas, fortalecendo a nossa fé, iluminando os nossos caminhos, renovando as nossas energias e, acima de tudo, que o nosso coração possa receber este novo ano com muita alegria, com muita esperança e muita fé, muito otimismo, na certeza de que o Pai está conosco, nos amparando em todos os momentos da nossa vida, e que por isso nada devemos temer. A nossa força e a nossa vitória está sempre com Deus nosso Pai, com Jesus, com os benfeitores espirituais que nos acompanham e, acima de tudo, com a vivência do amor fraternal dessa grande família universal que habita o planeta Terra. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Débora. Amigos, então a gente vai lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, em que tem uma mensagem do Espírito de Verdade, e Kardec coloca em nota que a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso, ela está colocada aqui como prefácio.
Que seja um prefácio para o nosso novo ano também, então. Diz assim: os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Não tem como a gente não se emocionar lendo essas palavras, né? E eu queria começar, Débora, te perguntando a respeito desse momento que a gente está refletindo aqui, né? Mais um ano que se vai, 2023, mais um ano que começa, 2024. O que é um ano? O que são 365 dias para essa realidade que está colocada aqui nesse prefácio do Espírito Imortal? Então, os Espíritos nos dizem que uma vida é um sopro diante da eternidade, né? Então, se uma vida é um sopro, quanto mais um ano, né? Na nossa existência, né? Durante estarmos aqui na Terra. Então, acima de tudo, é um momento em que nós podemos elevar o nosso pensamento em reflexão sobre o que nós fizemos até agora, né? Quem nós temos sido? Nós estamos mais próximos daquilo que nós gostaríamos de ser ou estamos mais distantes, né? Sempre lembrando que esse momento é o ápice da nossa evolução, é o ápice atual da nossa evolução, é o ponto mais alto, né? Então, acima de tudo, é um momento de gratidão porque nós continuamos aqui na nossa trajetória na Terra, né? Sabemos da importância que é nós estarmos reencarnados e comemorarmos mais um ano vivido, né, com as experiências que nós tivemos, com as dificuldades que nós atravessamos, que nós superamos. Isso nos tornou mais, desenvolveu a nossa inteligência, né, a nossa capacidade de discernimento, né, de reflexão e de solução das dificuldades, né, das problemáticas da vida. Então, acima de tudo, é um momento de gratidão porque nós conseguimos. Estamos aqui, tivemos muitas vezes mergulhados, achando que dessa vez não vai dar, não vou conseguir, aqui estamos. Para iniciarmos uma nova etapa. Isso. Para alguns, um ano que se considerou um ano bom, para outros, um ano que se considerou um ano não tão bom. Então, para todos nós, fica a gratidão, porque independente, né, dos acontecimentos, a gente tem o aprendizado como foco. Exato. É isso? Exatamente, é a nossa evolução, né? É isso mesmo. Obrigada, Débora. E também é um momento em que a gente pensa em se renovar, né? Em renovação, é uma página nova, é um capítulo novo na história dessa minha vida, dessa minha encarnação. Como é que a gente deve encarar esse momento de renovação?
tem uma mensagem muito bonita do Espírito Emmanuel, através, né, da psicografia de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, em que Emmanuel nos chama, né, a recomeçar. E em trechinho ele diz assim, né? Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. E aí eu lembro do trabalho da reforma íntima, né, Débora? Como é que a gente concilia essa renovação e esse trabalho? Então, a reforma íntima é algo que a gente precisa estar vivenciando diariamente, né? Porque se nós formos analisar, todo dia é um recomeço. A gente, eu lembro do Divaldo, né, que ele falava assim, que a mãezinha dele, toda vez que ele ia dormir, ela já desencarnada, e ela dizia assim, meu filho, você já rezou, já orou? Ele, não, mamãe, eu estou cansado. Não, ore, meu filho, porque você não sabe se você vai acordar. E no outro dia, quando ele acordava, meu filho, você já orou? Ainda não, mamãe, ore, porque Deus está te dando uma nova oportunidade, né? Então, é exatamente dessa maneira, né, que a gente precisa encarar a nossa trajetória aqui na Terra, todos os dias, né? A gente não sabe quando a gente vai voltar para o plano espiritual, né? E justamente por isso que a gente precisa atentar para o dia de hoje, para o que nós estamos vivenciando hoje, para o que nós podemos fazer hoje, né? Eu tenho um objetivo, né? Eu tenho planos para o futuro, mas hoje, para eu chegar nesse futuro, o que eu posso fazer? Né? Então, eu preciso focar no hoje. E quando eu amanheço e tenho a oportunidade, né, de abrir os olhos e Deus me chamou novamente a continuar minha trajetória aqui na Terra, então é um recomeço, né? E a gente precisa estar atento, então, aproveitar essa oportunidade para naquele dia trabalhar um pontinho que seja da nossa reforma íntima, né? Se a gente fizer isso todos os dias, isso se torna um hábito, e então já se torna natural a gente estar trabalhando diariamente, né, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral, para que a gente possa, devagarzinho, ir subindo esses degraus da reforma íntima. São 365 oportunidades, né? Mas todo dia, como você falou, é uma oportunidade, são muitos os recomeços. Se a gente for pensar do ponto de vista do espírito, a vida é uma oportunidade, né? O fato de estarmos aqui encarnados é uma oportunidade, né? O ano novo espiritual, vamos dizer assim, pode ser considerado essa encarnação, né? E no desencarne, oportunidade, no novo dia que nasce, oportunidade, na virada do ano, oportunidade. Mas a gente, materialmente, né, Débora, e culturalmente também, em função dos ciclos da natureza e tudo mais, a gente se apegou, vamos dizer assim, a esse momento do ano novo, né? Para significar esse ciclo que você bem disse, ele é diário, né? Ele é de todos os dias, de todas as novas oportunidades que se abrem. Algumas pessoas, inclusive, recorrem a algumas práticas, né? Para significar essa virada de página. As simpatias, eu vou usar uma roupa de determinada cor, eu vou comer determinado alimento, né? Vou fazer vou pular as ondas tantas vezes. Então, existem aí algumas simpatias, alguns comportamentos, enfim, que algumas pessoas adotam. O que a doutrina espírita nos orienta a respeito dessas práticas? Com relação a essas práticas, a gente pode considerar cada uma delas como se fosse uma espécie de amuleto, né, para atrair. E, na realidade, outro dia eu estava assistindo um desenho, aliás, é um filme do Harry Potter, né, um desenho, filme do Harry Potter, em que o amigo dele ia participar de um jogo e o amigo estava muito temeroso, né, de fazer feio e tudo, e o Harry Potter disse para ele que tinha colocado na água dele uma poção para que ele fosse um vencedor, né? Então,
o amigo acreditou naquilo e ele se foi para o jogo e ele realmente bateu todos os recordes que ele precisava. No entanto, o Harry não colocou a poção. Mas o amigo acreditando que tinha, então ele, né, se permitiu fazer tudo aquilo. Então, assim, o que a doutrina espírita nos esclarece com relação a isso? É mais ou menos a mesma coisa, né? Por exemplo, se eu quero, né? Geralmente o pessoal veste uma cor que para chamar dinheiro ou para chamar o amor, enfim, né? O que importa é a minha predisposição para aquilo, né? Eu quero melhorar, quem não quer melhorar financeiramente, né? Então, aquela simpatia, digamos assim, na realidade é um artifício para a pessoa passar, ter aquele pensamento, aquela força de pensar, né? Que é realmente o que vai importar. Porque se eu realmente quero melhorar a minha situação financeira, né? Ou eu quero começar o ano trabalhando por isso, então eu vou me predispor àquilo. E o que vai realmente fazer a diferença são as minhas ações. Porque se eu não adianta, eu posso usar todo o amarelo do mundo, mas se eu não fizer nada, né, nada vai acontecer. A mesma Muito coisa em bom. relação ao amor, né? Então, Sim, a realmente saúde, né? a A busca saúde, pela exatamente. saúde, que é bom a gente dizer que ela começa, né, no espírito, no equilíbrio, né? Emocional, Exatamente. espiritual, na conexão com Deus, né? Por aí que começa a nossa saúde, né? Para depois ela, né, se manifestar no corpo físico. Então, tudo no pensamento mesmo, como a Débora falou. Tudo no Débora, pensamento. lembrando no livro dos Espíritos, as questões 553 e 554, para quem quiser ver lá as respostas da espiritualidade a respeito. Kardec pergunta assim, ó, na 554. Aquele que errado ou certo tem confiança, ó, o que você falou, no que se chama virtude de um talismã. Não pode, por essa confiança mesmo, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age? O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? E a espiritualidade diz: é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Então, também a importância daquilo que a gente está querendo, daquilo que a gente está pensando, querendo atrair, né? Que vai ditar também o que vai acontecer nas nossas ações e as companhias que a gente vai ter, né? Os encarnados e desencarnados. Né? Exatamente. Porque eu posso muito bem, né? A Joana de Ângeles, ela fala assim que sempre há duas janelas abertas para a vida, né? Uma que olha na direção do bem, né? Da alegria, a visão feliz da vida, e a outra que é a do sofrimento. Uhum. Então, vão sempre existir essas duas opções na caminhada, né, de todos nós, conhecidas como o bem e o mal. Então, se nesse momento em que eu estou aqui querendo melhorar a minha condição, ou querendo ter alguém, né, um amor, enfim, eu quero melhorar a minha saúde, e eu estou ali com a pureza do meu sentimento, pensando no bem para conseguir aquilo, então a atração vai ser positiva, né? Uhum. Eu vou Uhum. envolver espíritos que vão me auxiliar a conseguir aquilo. Mas se a minha intenção é de conseguir isso através de coisas não muito corretas, da mesma maneira eu vou atrair aqueles espíritos que têm essa sintonia. Então, em dado momento, eu posso até conseguir algo, porém, a responsabilidade do sofrimento ela vem depois na cobrança, né? Daquilo que Uhum. eu Eu vi uma. não bem escolhi, né? Você falava de um filme, eu vi uma cena, uma figurinha, um cartoon, essa semana também, que era uma florzinha, e a florzinha estava numa chuva encharcada, e ela dizia assim: ah, eu não quero mais, não quero, não quero mais. E aí no quadro de baixo é a mesma florzinha, no sol escaldante, murchinha, fraquinha, dizia assim: ai, era aquilo, eu não queria, mas era o que eu precisava. Então, essas intenções também que a gente às vezes tem da nossa imaturidade, né, do querer, de ainda não saber muito bem o que a gente realmente precisa,
né? A Exato. diferença entre o querer e o precisar também é algo importante, da onde a gente coloca essas intenções. E a gente falando nesses hábitos de ano novo, tem um hábito bem comum para algumas pessoas, que é o das resoluções de ano novo. Né? Então, vou fazer uma lista de ações, de coisas que eu pretendo fazer, que eu pretendo né, conquistar nesse ano, hábitos novos, enfim. E eu acho interessante que o Emmanuel, naquele texto que a gente comentou na mensagem sobre o Recomecemos, né, lá do Fonte Viva, é interessante comentar também que ele faz essa mensagem, ele escreve esse comentário a Mateus, né, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16, em que Mateus diz assim: ninguém coloca, Jesus diz, né? Mateus registra, ninguém coloca remendo de pano não alvejado sobre veste velha. Então, Emmanuel está comentando essa intenção, né, de que assim, olha, a gente não remenda com uma coisa nova o pano velho, né, a roupa velha. Então, o que Jesus estava dizendo lá? E aí, Emmanuel vem nos convidar, né? Disse o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável. Desvencilha-te do inútil. Será que essas resoluções de ano novo, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas, será que essas resoluções de ano novo que a gente está acostumado a colocar coisa que a gente vai começar, a gente pode colocar coisa que a gente quer parar de fazer? Se desvencilhar? O pano velho que a gente não vai poder remendar, né? Como é que funciona? É válido, Débora? O que você acha? É válido, com certeza. Porém, a gente tem que ter lucidez quanto a isso, né? Por exemplo, como a gente já comentou, né, ainda há pouco, muitas vezes o que acontece é a nossa forma de agir que não nos permite alcançar aquilo que a gente almeja, né? Então, eu posso fazer os planos que eu quiser fazer, porém, eu preciso mudar, eu preciso jogar fora aquilo que me impediu até esse momento de conseguir o que eu quero conseguir, né? Então, às vezes, são atitudes nossas que nos impedem, né? São mesmo a nossa inexperiência, a nossa infância espiritual, né? Que ainda a gente ainda está quase começando a sair dessa infância espiritual, mas a gente ainda tem muito disso, né? A gente ainda é muito imediatista, a gente quer conseguir as coisas de uma hora para outra, né? E especialmente se falando das coisas pessoais, né? Assim, conquistas de virtudes, por exemplo, a gente precisa ter paciência e perseverança, porque elas não acontecem de um dia para o outro, né? A gente pode se policiar em alguma situação, sim, mas aqui dentro a gente sabe o vulcão que está, né, em ebulição aqui para a gente conseguir fazer aquilo. Então, você falou de Joana, né, Débora? Desculpa te interromper, mas é que me ocorreu que você falou de Joana, e Joana corrobora com esse pensamento de que a gente não vai jogar fora, não vai começar nada do zero, que a gente precisa abraçar as nossas sombras, né? Acolher as nossas sombras. Tem relação com isso, né? É porque, assim, eu só posso melhorar se eu souber o que é que eu preciso melhorar. Então, eu tenho que admitir, né, as coisas, o meu lado sombra, para eu poder começar a permitir que a luz vá aumentando, né? Senão eu não consigo. Né? E esse então, observar a sombra com amor, né? Com amor. Com amor, como a gente talvez olharia, compaixão, como a gente talvez olharia o lado não tão bacana assim de um amigo querido, né? Exato. De um irmão, de um amigo, sem tanta crueldade com a gente mesmo, né? Que às vezes a gente é duro, né? Com a gente mais que com os outros. Exato, exatamente. Isso é ruim, porque
quando eu me olho, eu me enxergo e vejo as minhas dificuldades em ser uma pessoa melhor, eu tenho mais facilidade de ter compaixão do outro. Porque quando eu vejo o outro passando por aquela mesma situação, eu não vou dizer para ele assim, ou pensar dele que ele está fazendo corpo mole. Não, eu sei que é difícil. Porque às vezes eu estou tentando, faz um tempão, conseguir aquilo e ainda não consegui. Então eu sei a dificuldade. Então eu não vou julgar o meu irmão, né? Pelo contrário, vou ser solidária a ele. Né? Então, a Joana de Ângeles, né, ela sempre fala que a gente precisa ter coragem, né? Tem uma mensagem nessas reflexões que ela faz sobre o Ano Novo. Ela fala assim: tende coragem nas vossas dores, nos vossos testemunhos silenciosos, porque seres intangíveis que vos amam partilham das vossas preocupações e sustentam-vos nos testemunhos diários. Então, a gente não está sozinho, né? A gente precisa manter a nossa irrestrita confiança em Deus, para que, porque Ele nos elege, nós somos filhos de Deus, né? Então, a gente tem, sabe, Emília, muita dificuldade, principalmente quando nós somos, assim, pessoas habituadas a ter o controle das situações, né? Somos mãe, pai, a gente, assim, tem dificuldade de realmente entregar as coisas nas mãos de Deus. Como se a gente... E às vezes isso gera uma ansiedade tão grande na gente, porque a gente fica se preocupando, fica com os pensamentos lá no futuro que a gente nem sabe se vão acontecer. Né? E realmente a gente precisa fazer a nossa parte, porém a gente também precisa ter essa irrestrita confiança em Deus, porque assim como Deus é meu pai, Ele é pai do meu filho, Ele é pai da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo, né? Daquela pessoa que eu amo. Então, assim como Ele cuida de mim, Ele também vai cuidar daquela pessoa. Então, se eu preciso, eu estou querendo vencer, está entrando um ano novo, e eu estou disposta a ser, por exemplo, menos orgulhosa, né? Eu posso trabalhar isso. Eu devo trabalhar isso. Não é porque eu vou ter aqueles irmãos que vão estar me amparando. Né? Se eu tenho uma doença para vencer, eu preciso ter disposição dentro de mim, confiança. Porque muitas vezes, quando eu me abalo, eu diminuo a minha frequência espiritual, e a espiritualidade tem dificuldade de me auxiliar. Às vezes eles estão ali emanando as energias, eles estão tentando transmitir a intuição, porém eu estou refratária, né, ao que eles estão me enviando. Eu não consigo. Então, é aquele momento que eu me sinto angustiada, que eu me sinto depressiva, né? Parece que eu não vou conseguir. No entanto, como a Joana diz, né? Que existem aqueles seres que nos amam, que estão partilhando conosco das nossas preocupações. Então, essa minha disposição para o melhor é muito importante, porque eu vou encontrar apoio para atingir, né, essa melhoria que eu quero, até onde eu quero chegar. Muito obrigada, Débora. Uma mensagem muito bonita de esperança para a gente. O que mais que Joana fala? Conta para a gente. Só que ela fala assim, olha, quando algo vos parecer impossível de ser transposto ou superado, pensai na ponte da misericórdia divina, e as duas margens serão alcançadas. Uhum. Olha que coisa assim maravilhosa que ela fala, né? Então, existe a ponte da misericórdia entre o momento que eu estou, a situação que eu estou, né, vivenciando, e aquela que eu pretendo chegar de melhoria, né? Existe a ponte da misericórdia divina que vai fazer com que essas duas margens sejam atingidas. Então, isso é muito importante para a gente. Muito importante a gente colocar Deus, né, nessas intenções para todo dia e também para esse ano que começa.
A gente perguntou para as pessoas a respeito, né, do que a gente espera para 2024. E as respostas, Débora, não podiam deixar de ser, né? A Ju diz assim, ó, que eu consiga viver meus dias com Jesus, um pouco mais perto do meu coração. A Ivete pedia, né? Diz que espera mais entendimento e amor entre as pessoas. A Isabel diz que quer paz, mais amor, empatia, fé e esperança. O Timolau quer continuar aprendendo. A Luciane e a Irma pediram saúde, ambas colocaram saúde. A Sandra, trabalho e empatia. A Paty, desapego e entrega aos valores que me conferem paz de espírito. A Fabiana, que a força do bem continue a me guiar e sustentar. E o seu Carlos disse que eu seja mais determinado nas ações necessárias a superar minhas inferioridades. Todos muito alinhados com o que a gente comentou aqui a respeito dessas vontades para essa vida, né? Para essa continuação de vida, de encarnação, que você bem falou no começo, que a mãe do Divaldo falava para ele, é verdade, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente sabe o agora. Tem que fazer uma prece agora, né? Depois a gente não sabe. E não importa saber, não adianta ficar na ansiedade, né? Muito Sim. bom, Débora. Não, porque assim, olha, a gente nasce, né? E a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai desencarnar. Porém, a gente não pode ficar perdendo tempo. Quando será, né? Porque eu também já lendo, eu gosto de ler aquela charginha do Snoopy, né? Aí o amigo dele falou assim, Snoopy, a gente vai morrer, né? Aí o Snoopy falou assim para ele, que só se morre uma vez. A gente vive todos os dias, mas só se morre uma vez. Nessa encarnação então, vai ser assim, uma vez só. Exatamente, só se morre uma vez. Né? Então, que a gente trabalhe, né? A gente viva realmente em função da vida. Não é? Porque nós somos espíritos imortais. Né? Então, a gente pode, inclusive, pensar na nossa próxima encarnação. Eu quero, como que eu quero ser na minha próxima encarnação? O que eu quero fazer? Então, inclusive, já posso começar a me preparar para uma próxima encarnação, né? Então, isso é uma coisa tão fantástica que a gente vê que já não há mais. Eu me lembro que os antigos, né? Ontem a gente estava comentando sobre a questão da idade, que antigamente, com 50 anos, a pessoa já dizia que estava só esperando a morte, né? E hoje em dia a pessoa com 70 anos, 80 anos está aí, tem pessoas fazendo faculdade com essa idade. Então, eu acho uma coisa tão fantástica isso, sabe? Porque a gente vê que hoje nada se perde. Tudo que a gente puder fazer na vida, você quer estudar, você quer aprender a tocar violão, você quer aprender a dançar, sabe? Tudo que você quiser aprender a fazer, tudo vai ficar guardado e vai ser aproveitado, sabe? Então, é fantástico isso, sabe? Desde que a gente aproveite, né, as oportunidades. E para a gente, então, encerrar, Débora, que delícia te ouvir, que delícia conversar contigo, que forma maravilhosa de encerrar e começar um ano. Emmanuel, lá naquela mensagem, nos diz que recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, que a gente não esqueça as oportunidades, né? Nesse ano que se inicia. 2024 vai acontecer uma vez só, né? Ao longo de um ano. Isso a gente sabe. Você quer deixar mais alguma mensagem, algum comentário? Eu quero deixar aqui só um trechinho da mensagem da Joana, que ela diz assim. Bom, antes eu quero só agradecer o convite. É uma felicidade muito grande para mim sempre estar junto aqui com vocês da associação. E é uma alegria muito grande estar nesse último dia aqui, né, fazendo o Evangelho no Lar.
falando, refletindo, né, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a doutrina espírita. Isso é maravilhoso para mim. Então, a minha gratidão, meu abraço fraterno a todos. E como seguindo, né, o que Joana fala, que ela coloca que saudando o ano novo que surge no calendário terrestre, vossos amigos espirituais, assim como nós outra aqui presentes, rogamos ao Pai Celestial que vos abençoe com esperança e saúde moral, da qual decorrem a física, a emocional e a mental, tornando os vossos dias no mundo terrestre enriquecidos pela paz do dever cumprido. É uma prece. É uma prece que a gente pode considerar, né, como nossa prece aí final desse encontro maravilhoso, apenas acrescentando a gratidão imensa do nosso coração por cada um aqui que acompanha esse evangelho, cada amigo da associação que acompanha esse evangelho há tanto tempo já, que no próximo ano nós tenhamos, né, a mesma força, determinação que nos é concedida pela espiritualidade amiga para dar sequência nesse trabalho, que temos, sabemos, né, tantos frutos maravilhosos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada novamente, Débora. Estou assim... Eu que agradeço. Renovada. Um grande abraço a todos. Renovada desse encontro. Feliz ano novo a todos. Que assim seja. Obrigada.